dar boa noite oficialmente a todas e a todos. A gente vai fazendo um briefing, né, um início de bate-papo, antes de começarmos efetivamente o conteúdo. Primeiro, nós tivemos uma situação bastante inusitada na semana passada, né? Foi um verdadeiro caos aqui na cidade de Campo Grande, em especial para aqueles que não estão aqui na cidade de Campo Grande, de repente estão em outras cidades ou até mesmo em outros estados. Nós passamos por uma forte tempestade e isso ocasionou uma série de transtornos para boa parte aqui da população. Então, nós achamos mais coerente com o momento que nós vivenciamos na semana passada, suspendermos a aula, tá? Então, por isso que hoje nós estamos realizando uma aula, entre aspas, atrasada. Hoje era para nós estarmos na terceira semana do curso, mas, na verdade, estamos dando início à segunda semana, tá? Então, consequentemente, nós vamos ter uma semana a mais de programação até o final, mas eu garanto que vou fazer de tudo para que vocês não se cansem nesses nossos encontros. Na primeira semana do nosso momento aqui de formação, de bate-papo sobre o acolhimento a migrantes internacionais que estão ou não nas nossas escolas, a partir de uma diversidade de ações tomou forma, e nós começamos a dialogar na semana passada alguns conceitos ainda mais elementares, como as próprias terminologias que são utilizadas para designar as pessoas que vivenciam esses momentos de transposições de fronteiras, né? Então, nós vimos o que diferencia o migrante do emigrante, do imigrante e uma série de outros conceitos. Então, nós tivemos uma proposta de algumas questões como atividades, e eu acho que a gente poderia começar o nosso bate-papo tirando alguma dúvida que, porventura, vocês possam ter ficado em alguma das atividades que foram propostas para vocês. Então, dentro da perspectiva da atividade do módulo 1, alguém teve alguma dúvida? De repente, alguém assinalou uma alternativa e não era aquela alternativa que você imaginava e gostaria de comentar aqui no nosso bate-papo, para a gente poder dar um início, aquecer os motores da nossa aula? Tudo bem com as questões? Eram questões simples, né, que basicamente envolviam um pouquinho do conteúdo que nós estudamos. Eu não acredito que, até pela experiência que vocês já têm com o trato com o público migrante internacional, não deva ter sido muito complexo para vocês. Bom, hoje a gente vai trabalhar com alguma coisa mais focada exatamente para a educação, imaginando as crianças migrantes internacionais que estão nas salas de aula, não só da rede básica, mas também educação básica, mas até na educação superior, e como que nós, de alguma forma, entendemos as perspectivas diferentes de aprendizagem de línguas de cada uma delas. Então, eu preparei um material para vocês. Eu acho que vocês já têm no Moodle uma série de artigos que eu trouxe para vocês. São artigos que buscam fundamentar a aula de hoje. Então, vocês vão ver que na aula de hoje nós iremos focar basicamente em 3 conteúdos: o conceito de português como língua estrangeira, o conceito de português para falantes de espanhol e o conceito de português como língua de acolhimento. Então, com base nestes 3 conceitos, eu enviei para o Moodle de vocês, naquela aba que trata dos materiais didáticos, 7 artigos. E desses 7 artigos, você tem 2 artigos que tratam do conceito de português como língua estrangeira, você terá 2 artigos que tratam das perspectivas do ensino de português para falantes de espanhol e 3 artigos que vão lidar com essa perspectiva do conceito de português como língua de acolhimento, que é o conceito que eu tenho mais carinho,
o conceito que mais, de alguma forma, eu venho trabalhando ultimamente, tanto na UEMS quanto nos outros ambientes que eu também sou convidado a atuar. Então, eu preparei um material para vocês, vou compartilhar a tela, e aí eu vou pedir um socorro para vocês, para verificar se o que eu estou fazendo está certinho, tá? Vamos ver se vai dar certo. Eu havia preparado no PowerPoint, aí eu aprendi como que eu consigo apresentar o PowerPoint em tela grande, porque até então eu não conseguia fazer isso. Aí eu queria ver, bacana, deu certo, muito legal. Então, esse é a nossa proposta de estudo de hoje. Vamos trabalhar com o que nós chamamos de marcos conceituais, e dentro destes marcos conceituais, nós vamos abordar 6 elementos. Então, respirem fundo, peguem eu ia falar uma caneca de café, mas às vezes é pouco, pega uma garrafa de café, uma água, que a gente vai ter bastante trabalho na noite de hoje. Vai ser um grande bate-papo para nós aqui. Vamos trabalhar com algumas distinções conceituais fundamentais para quem lida com o público migrante internacional. Vamos discutir um pouquinho o conceito de aprendizado de línguas. Então, eu preciso me colocar na sandália do outro, porque é muito cômodo, né? Muito cômodo para nós brasileiros, que somos os falantes nativos de português. Ele vai aprender, não se preocupa não, com o tempo ele aprende, mas não é bem assim. Então, existem alguns conceitos que são importantes nós termos, e aí a gente começa a destrinchar o trabalho com a língua portuguesa. Então, o conceito de português como língua estrangeira, o conceito de português como segunda língua, o que diferencia um conceito do outro, o conceito de português como língua de acolhimento e o conceito de português para falantes de espanhol. Então, eu espero que a gente dê conta, na noite de hoje, de tratar todos estes elementos que aqui estão. Bom, antes de qualquer coisa, de iniciarmos a falar de aprendizado de línguas, eu acho que é fundamental nós entendermos que eu estou imaginando aqui que eu estou falando com profissionais da educação que, de algum modo, têm crianças ou adolescentes migrantes internacionais nas salas de aula, ou também, ou de repente, são pessoas que já lidam com a população migrante internacional em algum outro contexto. E é importante nós entendermos que essas pessoas, elas possuem trajetórias, movimentos migratórios distintos. E estes movimentos migratórios distintos possuem um impacto profundo no modo como essas pessoas se relacionam com um novo idioma. Por isso que eu começo o nosso bate-papo falando dessa definição de migração e refúgio. Então, quando vocês leem o que está posto nos slides sobre o conceito de migração e o conceito de refúgio, eu acho que existe um elemento muito forte que diferencia estes dois conceitos. Que elemento que é este? Não precisa ficar com vergonha para responder. Pode ser pelo chat, pode ser abrindo o microfone. Qual que é o elemento que diferencia estes dois conceitos quando nós lemos essas duas definições? Existe um elemento chave que diferencia a migração do refúgio. Não conseguiram perceber? A diferença é o medo. Essa é a grande diferença, o medo. Quando você tem a migração, você tem um movimento voluntário. Esse movimento voluntário, que parte de um desejo da pessoa, ele pode ser motivado por inúmeras razões. Esse movimento voluntário, ele pode ser motivado por uma questão econômica. Então, de repente, o Brasil vive um momento econômico desfavorável e eu recebi uma proposta de emprego para a Dinamarca que é muito interessante economicamente para a minha família. Então, eu mudo para a Dinamarca. Então, esse é um movimento migratório. Ele é voluntário. Ninguém me obrigou a mudar
para a Dinamarca. Eu posso fazer uma migração por uma motivação cultural, como está aqui escrito. Então, de repente, eu me identifico muito com a cultura japonesa e eu quero mudar para o Japão, eu quero viver no Japão por uma temporada longa, 2, 3, 4, 5 anos, para realmente viver a cultura japonesa. Tanto no primeiro exemplo que eu dei da Dinamarca, quanto neste exemplo do Japão, a qualquer momento eu posso voltar para o Brasil. Por isso que é um movimento voluntário, né? Eu tenho a escolha de voltar para o meu país de origem a qualquer momento, absolutamente a qualquer momento. O refúgio, não. A questão do refúgio, ela é tão séria porque existe um fundado temor de perseguição. Então, o refugiado, ele deixa o seu país de origem não por uma ação voluntária, mas por uma total falta de opção. Ainda ontem, agora eu já não lembro se foi ontem ou se foi hoje, que eu assisti um noticiário no jornal Hoje, aquele jornal da hora do almoço, e o jornal trouxe a notícia que o Brasil havia recebido 20 juízas afegãs. Então, são juízas do Afeganistão que, enquanto os Estados Unidos estavam, de alguma forma, controlando o país, elas, obviamente, que julgaram e condenaram muitos talibãs. A partir do momento que o Talibã passa a tomar o controle do país, estas juízas automaticamente passam a ter um fundado temor de perseguição. Então, elas têm um grave risco à sua integridade física. Aí elas são obrigadas a sair do país. Não é uma coisa de opção. Então, ou elas saem do país ou elas podem, obviamente, morrer. E aí o Brasil está dando asilo para essas 20 juízas. Então, essas juízas, elas chegam ao Brasil com o status de refugiadas. O que aconteceu com os venezuelanos. Então, os venezuelanos, quando eles chegam ao Brasil, eles estão vindo ao Brasil, por que eles vêm num status de refúgio? Porque a situação no país é tão calamitosa que provoca um fundado risco de vida, de morte, por uma série de questões, aquelas pessoas. É interessante que, por exemplo, o Haiti, quando nós tivemos o terremoto, nós tivemos para os haitianos o visto humanitário. Então, olha como é que é interessante, né? É uma outra pegada. Nós tivemos o visto humanitário, porque houve um movimento voluntário. Por que é voluntário? O país foi destruído, mas ele podia continuar lá. Mas ele sai do país voluntariamente. Ele pode voltar para o Haiti a qualquer momento. O refugiado tem esse risco, né? Ele tem essa diferença. E, obviamente, que quando a gente pensa em crianças e adolescentes, ou até mesmo os adultos, que passam a precisar aprender a língua portuguesa, o impacto disso é surpreendente. Então, se você tem, de repente, na mesma sala de aula, uma criança ou um adolescente que veio numa situação de refúgio, numa situação muito complexa essa transposição até chegar aqui em Campo Grande ou em outra cidade brasileira, você tem uma postura na sala de aula. Uma criança que de repente veio porque o pai foi transferido e ela passa agora a viver no Brasil, ela tem uma outra relação com a língua. E aí você tem questões de resistência muito interessantes. Então você pode ter dois lados de moeda. Você pode ter uma criança, um adolescente refugiado que acredita que o país que o acolheu está dando uma nova chance para ela, e essa pessoa abraça a língua portuguesa, como se a língua portuguesa fosse possibilitar o acesso a determinados bens e capitais, mas você também pode ter o mesmo refugiado que compreende que ele está aprendendo uma língua por obrigação, que ele jamais gostaria de aprender aquela língua. Então, é por isso que nós estamos começando
logo com esse conceito. Nós temos histórias de vida nas nossas salas de aula muito diferentes das que nós conhecemos, né? São verdadeiras lutas de pessoas que passaram por situações catastróficas, muitas vezes, para chegar até nós. Por isso que a gente começa por aqui. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma experiência, de repente, em sala de aula, com essa diferença entre migração e refúgio. Eu não sei se conseguiram perceber que todo refugiado, todo refugiado é um migrante internacional. Mas nem todo migrante internacional é um refugiado. Então, se eu dou aula, por exemplo, para um grupo de empresários chineses, eles são migrantes internacionais, porque eles estão residindo no Brasil, vão ficar no Brasil por mais de um ano, eles são migrantes internacionais, mas eles não são refugiados. Então, eu preciso entender essas diferenças. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário sobre este conceito? Ou no chat, ou abrindo o microfone? Tá tudo bem? Tá todo mundo quietinho hoje? Estão preocupados com a tempestade de amanhã? Terrível, né? A gente escapou de uma tempestade na sexta e amanhã parece que tem outra. Horrível. Então vamos lá. Então, se não temos perguntas, eu vou adiantar, tá? Bom, uma vez que eu entendo, uma vez que eu consigo entender que eu tenho alunos, sejam eles crianças, adolescentes, adultos, não importa, que chegaram até mim, ou por causa de um movimento espontâneo, voluntário, que é a migração, ou por causa de um transplante, a gente chama de transplante mesmo, que eu preciso pegar de um lugar e pôr no outro, ou por conta de um transplante como refúgio, independente disso, eu preciso trabalhar a hospitalidade. Independente, eu tenho que trabalhar essa acolhida generosa, totalmente independente de cor, de religião, de crenças, de valores. Isso é algo que precisa ser trabalhado por nós. O nosso olhar precisa ser trabalhado. Não é muito fácil nós compreendermos a cultura do outro. Assim também como não é fácil para o outro vivenciar a nossa cultura. Então, eu acho que não há nada pior que nós possamos fazer do que provocar no outro o sentimento de ser indesejado. Quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas que deixaram uma vida para trás para recomeçar em um outro país, não é um outro estado, não é uma outra cidade, não é você sair de Campo Grande e ir para Dourados, não é eu sair do Mato Grosso do Sul e eu ir para Roraima, não é isso. É um outro país com uma outra língua, uma outra cultura. E quando eu chego lá, o sentimento que eu experiencio é o sentimento de me sentir indesejado naquele local. Então, se existe não sei se a palavra é sentimento, mas se existe um sentimento que nós deveríamos trabalhar em nós, se chama hospitalidade. Ele é um dos critérios básicos, fundamentais do nosso humanismo. E corta o nosso coração quando nós percebemos o quanto que nós, ainda enquanto raça humana, temos dificuldade para sermos hospitaleiros com o outro. E isso a gente consegue ver, às vezes, pelo nosso olhar. Então, eu preciso praticar a hospitalidade. Se eu tenho uma criança venezuelana na minha sala de aula, eu preciso ser hospitaleiro com aquela criança. Eu não posso fingir que ela não está lá. Se eu tenho uma criança haitiana na minha sala de aula, um adolescente haitiano, eu tenho que me aproximar desse adolescente. Eu preciso acolher esse adolescente. Eu preciso fazer que este adolescente sinta-se desejado naquele ambiente. E não fazer de conta que ele é apenas mais um, porque ele não é.
ele enfrenta conflitos muito grandes com a língua, com a aparência, com a comida, que às vezes a gente nem imagina, né? A questão da comida para eles, às vezes, é uma grande barreira. Então, a hospitalidade é algo que nós precisamos, devemos, eu tenho certeza que vamos trabalhar no nosso cotidiano. Junto com a hospitalidade, nós temos que superar a discriminação, né? E a questão da discriminação, ela é muito forte quando nós temos, por exemplo, pessoas de raças diferentes no mesmo ambiente. Foi feito um estudo muito bacana na Universidade de Brasília, virou uma dissertação, onde uma pesquisadora acompanhou 2 grupos de alunos, né, migrantes internacionais. Os 2 grupos tinham migrantes internacionais negros. Os 2 grupos tinham negros. Mas um grupo havia negros americanos. E um outro grupo, negros haitianos. Quem que vocês acham que sofreram discriminação? Com certeza os haitianos, né, professor? Por quê? Pois é, os negros são discriminados no geral, né? Mas aí já entra outro fator que é também o país da onde ele veio, né? Perfeito, Josimar, perfeito. Todo mundo quer ser americano. Todo mundo gosta de ouvir inglês, ainda mais o inglês nativo. Né? Ninguém quer ouvir o... Nobody wants to listen to my English, because I speak Portuguese English. I speak English that I learned in Brazil, so nobody wants to listen to that. Ninguém quer ouvir esse inglês. As pessoas querem ouvir inglês nativo, o americano, então chama atenção. Ninguém quer ouvir creole. Ninguém se interessa por creole haitiano, né? Não é língua. Eu já escutei isso uma vez. Ah, mas é creole, não é língua. Lógico que é língua, é a língua oficial do país. Então, é interessante a gente vivenciar isso. Na universidade, aqui na UEMS, vocês vão ver daqui a pouco algumas imagens, as nossas salas são todas juntas e misturadas. Então, nós temos alunos de várias nacionalidades na mesma sala. Nós já tivemos casos de termos 10 nacionalidades na mesma sala. E é interessante como que eu preciso trabalhar a questão da discriminação. Às vezes até entre os próprios alunos. Entre os próprios alunos. Eu tive uma situação, numa das nossas primeiras aulas da UEMS, que quase virou um incidente internacional. Foi na primeira aula, estávamos preenchendo o crachá dos alunos para entregar, e uma das nossas colaboradoras preencheu o crachá e entregou para um senhor e colocou China, né, que ia colocar o país. Esse senhor ficou muito chateado, mas muito bravo, para não falar um pé da vida aqui, já que está sendo gravada a reunião. Ele ficou louco, ele falou, eu não China, eu Taiwan. Porque para eles é muito forte. Você chamar um taiwanês de chinês, você está chamando o cara para briga. É colonizador e colonizado, eles não aceitam. Se vocês acompanharem o que está acontecendo hoje, Taiwan e China estão em risco de voltar a entrar em guerra. Então, você chamar um chinês de taiwanês é algo muito grave. Então, isso na minha sala de aula. Só que na minha sala de aula eu tinha taiwanês e eu tinha chinês. E aí eu tinha que lidar com essas questões, ambos morando em Campo Grande. Então, como que eu lido com isso? Como que eu realmente cuido essas questões? As pessoas têm preconceitos. Eu vivenciei uma outra situação onde eu, conversando com algumas redes que eu participo, se eu conseguiria empregar, enfim, um grupo de haitianos para dar aula de francês. E eu escutei uma coisa que mexeu um pouco comigo, e a pessoa gostaria de ouvir o francês daquela pessoa. Isso é neurótica. A mãe né, neurótica. para ver a questão. Tá, Ô, Giovana, por que você é neurótica, Giovana? Vai.
Então, a pessoa queria ouvir o francês do haitiano, para ver se tinha sotaque. Então, sabe, são questões que nós precisamos superar. Eu tenho que trabalhar muito o meu olhar, eu preciso trabalhar muito. O que não quer dizer que nós vamos, gente, aceitar nas nossas aulas algumas questões que ferem as leis brasileiras. Então, por exemplo, eu já escutei nas minhas aulas um aluno perguntando assim: professor, por que eu não posso bater na minha esposa? Por que eu não posso bater nela? E aí eu tive que falar: não pode bater, porque se você fizer isso, você vai preso. Então, isso não é desrespeito da cultura dele. Se na cultura dele ele acha que pode bater na esposa, aqui no Brasil não pode. E, na verdade, nem na cultura dele poderia também bater na esposa. Então, nós temos exemplos que eles perguntam por que não podem ter duas esposas. Por que eu não posso ter duas esposas aqui no Brasil? Porque você vai ser preso, não pode. Então, existem algumas questões de cultura que eu preciso compreender. A questão do turno, né? Por exemplo, se você tem uma sala de aula e você tem homens haitianos e mulheres haitianas, há uma tendência das mulheres falarem menos, porque os homens têm a mania de tomar a frente. A gente fala tomar o turno. Então, o professor que está dando aula para esse grupo, ele tem que ter um jogo de cintura para dar a voz para a mulher. Por isso que é cada vez mais comum nós termos grupos só de mulheres, para que elas aprendam a língua portuguesa ainda mais rápido. Então, isso dentro da própria cultura deles. Então, nós precisamos trabalhar, primeiro entender que o percurso de chegada é diferente do migrante, do refugiado. Nós temos que entender que eu preciso ser hospitaleiro a este grupo, eu preciso superar a discriminação, só para que depois de tudo isso eu consiga compreender isso aqui, xenofobia. Então, a questão da xenofobia, ela vai aparecer em todos os contextos. Essa manifestação de aversão, de hostilidade, de ódio contra pessoas que são tidas como aliens, alienígenas, é algo muito complicado. Eu lembro um filminho da Marvel, Os Vingadores, um dos primeiros, primeiro Vingador, primeiro filme que juntou todo mundo. E tem uma cena muito bacana que o Thor e o Homem de Ferro estão brigando. Eles estão brigando um com o outro. Briga daqui, briga dali. E aí o Homem de Ferro chama o Thor, bem baixinho, fala baixinho, de alien, alienígena. O Thor fica maluco com aquilo. E aí a porrada continua comendo. Mas o que foi aquela fala? Do Homem de Ferro chamando o Thor de alienígena. Xenofobia. É um exemplo que naquele momento vivenciou a xenofobia, né? É tratar o outro como um forasteiro, um alien. O que é o alien? O alien é exatamente isso. É alguém alienado, alguém de fora do grupo que eu pertenço. E ela é muito forte. E nós temos xenofobia dentro do próprio Brasil, né? Nós temos xenofobia e a gente transforma isso em piada. E é muito triste isso, quando eu transformo a xenofobia em piada. Baiano é preguiçoso mesmo, gosta de ficar na rede. Isso é xenofobia. Isso não é piada. Isso não é piada. Sei lá, tem vários exemplos, né? Sei lá, tal cara de tal país não gosta de trabalhar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com às vezes uma fala nossa, muito equivocada, que acaba sendo representação xenofóbica, né? Só que isso acontece também de lá para cá. Isso acontece, as nossas crianças podem vivenciar isso nas escolas. Eu lembro um estudo que aconteceu com a professora Lúcia Maria de Assunção Barbosa, da UNB, que eu acho que, na minha percepção, ela é a maior especialista no Brasil em português como língua de acolhimento. Eu tive a honra de fazer o meu pós-doutorado com ela, sendo supervisionado por ela. E ela foi convidada pela Embaixada do Japão para ir a Tóquio,
acompanhar um grupo de crianças que estava sendo... Olha que loucura, gente. As crianças estavam sendo diagnosticadas como autistas. Eram crianças brasileiras que tinham características que as enquadravam como autistas. Então, elas eram muito quietas, elas não conseguiam acompanhar a aula, enfim, eram isoladas. A Lúcia foi para lá, ficou um mês, fez todo um trabalho de acompanhamento, teve entrevista com os pais das crianças, teve entrevista com as crianças, todas as crianças brasileiras. Você sabe qual foi o resultado da pesquisa? Nenhuma delas era autista. Elas não entendiam japonês. Olha que absurdo, né? As crianças não entendiam Nihongo, não entendiam a língua japonesa. E aí, se eu não entendo japonês, num país que originalmente tem muita xenofobia de raça, uma coisa muito comum deles, né, dos gaijin, a criança realmente vai ter traços que parecem com autista. Isso acontece em todo lugar. Isso acontece absolutamente em todo lugar. Então, muitas vezes, uma criança que está na nossa sala de aula, e aí a gente fala assim, nossa, aquela criança não abre a boca, mas ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Imagine se for uma criança árabe, uma criança síria. Vamos imaginar que na sua sala de aula há uma criança, um adolescente que veio da Síria, que não fala inglês, que não fala espanhol, que não fala francês, que só fala árabe. Então, o mundo dessa criança na sala de aula é um mundo ilusório, porque ela não vai conseguir interagir. Por isso que é fundamental políticas públicas de acolhimento para esse público, que eu acredito que é o que a CEMED vem propondo, e eu fico muito feliz de termos esse momento. Então, por exemplo, quando a gente vê a xenofobia vindo de fora, essa imagem, ela é muito forte, essa imagem, essa menina, ela vivenciou isso em Portugal. Veja só, há um número enorme de brasileiros que vivem em Portugal e vão para Portugal para trabalhar, fazer uma série de coisas. Essa moça estava numa faculdade. Então, ela foi numa situação, entre aspas, de privilégio. Ela não foi a Portugal para trabalhar, para ganhar dinheiro, ela foi para estudar. E aí deixaram essa nota, né, em cima da apostila dela, né? Então ela foi ao banheiro e tal, quando ela voltou, tinha esse recado para ela: volte para o seu país. Então, isso é um traço xenofóbico muito forte. Isso acontece no Brasil e no mundo todo. Então, eu acho que nós, educadores, que estamos à frente de pessoas que são originárias de outros países, cabe a nós praticarmos, termos atitudes contrárias à xenofobia. É como o racismo. Eu acho que esse discurso todo mundo já está cansado de ouvir, mas falta a gente fazer mais um pouco. Ah, eu não sou racista. Todo mundo já escutou isso. Não basta dizer que não é racista. Então, realmente, eu não posso falar, ah, eu não sou racista. Ah, mas isso aí, eu não sei não, isso é coisa de... Essa fala é racista. Porque ninguém fala que isso é coisa de branco. Ah, isso aí que o João fez, isso é coisa de branco. Ninguém fala isso. Mas se falasse, também seria racista. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós professamos. Sabe? Ah, eu não sou xenofóbico. Eu não sou xenofóbico, mas olha, o haitiano, puxa vida, ele é preguiçoso mesmo. Gente, eu tenho que entender a cultura do povo haitiano, o quanto a cultura do povo haitiano difere da minha, para que eu possa... A gente já viu essa história. O Brasil vivenciou essa história lá atrás, lá em 1500, na época da colonização, quando os índios não queriam trabalhar de acordo com os portugueses esperavam. Ah, índio é tudo preguiçoso. De forma alguma. De forma alguma. Ele apenas tem uma cultura de trabalho diferente da nossa. É só isso. Então, eu acho que não adianta eu chegar para vocês e começar a falar sobre aprendizagem de línguas se eu não abordar estes elementos antes. Então, eu preciso entender que migração e refúgio
são coisas diferentes. Eu preciso compreender que o público migrante internacional que estará na nossa sala de aula, esse público precisa ser muito bem recebido, esse público precisa se sentir desejado naquele contexto, que eu preciso trabalhar essa questão de xenofobia, para que aí sim a gente possa discutir elementos de aspectos mais linguísticos. Dúvidas, perguntas, algum complemento até esse momento? Fique à vontade, senão eu fico falando, eu não deixo. Bacana, tudo bem? Então vamos lá. Opa, já alguém abriu o microfone. Pois não. É o seguinte, eu sou da área de assistência social, trabalhei um bom tempo aqui na rodoviária Nova de Campo Grande. E nós recebíamos um número de imigrantes muito grande, inclusive de haitianos. E assim, houve um problema muito sério, porque o haitiano tem uma cultura que tudo que ele come, ele joga no chão. Ele joga copo no chão, joga prato no chão, plástico, e sujava tudo. Isso causava assim, uma revolta muito grande com o pessoal da limpeza. E aí eu comecei a explicar para eles, essa é uma questão cultural lá, eles não têm essa cultura de jogar as coisas no lixo. Querendo ou não, indiretamente, isso causava um impacto muito grande na vida deles, porque a gente sentia que eles eram discriminados aqui, né? Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito, até mesmo por essas equipes que recebem, que não estão, às vezes, muito bem preparados. E isso é importantíssimo, a gente trabalha essa questão da cultura, por exemplo, porque eles vêm para cá e trazem algo na cultura deles que nós não conhecemos, não pesquisamos, não estudamos sobre a cultura deles. Outro problema tem é o número de venezuelanos, né? O número de venezuelanos que nós recebemos aqui era muito grande, aproximadamente há uns 6 meses atrás. Eles vinham, assim, de 4, 5, 6 famílias juntas, e eles vinham, principalmente os que vinham como refugiados, eles vinham muito machucados, muito tristes, sem condição nenhuma, com várias crianças passando necessidade. Então, nós precisávamos dar acolhimento para eles, até eles se estruturarem, disseram que vieram para Campo Grande, à procura de emprego, querendo começar uma nova vida. Então, esse acolhimento essa hospitalidade é muito importante. Eu sei o quanto isso é importante para eles. Com certeza, Firmino. Obrigado pela sua colocação, muito pertinente. E eu acho que exemplifica a importância da hospitalidade, do acolhimento e da orientação. Eles são muito suscetíveis à orientação. Então, se ninguém os orienta, eles continuam agindo conforme eles agem na cultura deles. Eu lembro uma aula, faz tempo isso, 2017, mas me marcou muito. Uma das primeiras aulas que eu estava dando, a maioria da sala era composta por haitianos, e no meio da aula, um haitiano, ele pediu para falar, e eles ficam em pé, eles têm uma postura de aula um pouco diferente, depois eles se aculturam, mas no começo um pouco diferente, e ele perguntou assim, professor, ele já falava um pouquinho de português, por que brasileiro não ajuda? Por que brasileiro não ajuda? Aí eu brincando falei assim, como que não ajuda? Vocês não estão aqui tendo aula de português? Nós não estamos aqui fazendo de tudo para trabalharmos juntos? Como que brasileiro não ajuda? Ele, não, Lindecker, ele está tentando lembrar o nome dele, Lindecker. Aí ele falou, não, professor, a gente fala errado e vocês não corrigem. Aí eu falei, olha que barato, né? Olha a noção de ajuda que ele queria. Então, a noção de ajuda que ele estava comentando diz respeito a nós, falantes nativos, corrigirmos a pronúncia ou alguma construção sintática ou lexical para ele aprender o português mais rápido. Aí eu tive que explicar para ele que isso não é algo da cultura do povo brasileiro, que é muito, muito raro você ver um brasileiro corrigindo alguém em relação à língua. Mas olha só que interessante, isso é uma questão de orientação. Então, eu vejo que essas questões, elas realmente
chama a nossa atenção. Alguém, eu vi que levantou a mão, mas foi rapidinho para mim aqui, apareceu o nome e abaixou. Pois não. Será que foi sem querer, será? Opa, alguém... Oi, foi a Escola de Governo de Campo Grande. Ah, só está testando. Ah, então tá bom. Então vamos continuar. Bacana. Então vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo. Esse dado que eu trago para vocês, ele é um dado simplesmente incrível. Eu, pelo menos, acho incrível. Esse dado, ele representa no meio, talvez ele já, eu acredito que ele esteja já desatualizado, mas esse dado veio agora do final de maio de 2021, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande. Então, a CEMED, em maio de 2021, ela tinha 289 alunos nacionais de outros países matriculados na educação básica. É muita gente. E quando a gente começa a observar a nacionalidade, o desafio é ainda maior. Eram, acredito que esse número já tenha mudado, 93 crianças e adolescentes venezuelanos, 41 paraguaios, 34 japoneses, 29 portugueses, 29 haitianos, 19 bolivianos, 7 alunos entre Espanha e Colômbia, 5 alunos da Inglaterra, 4 dos Estados Unidos, 3 alunos do Peru e 3 alunos do Equador, 2 alunos do Afeganistão, 2 alunos de Angola, 2 alunos de Bangladesh, 2 alunos do Líbano, 1 aluno da Albânia, 1 aluno da Alemanha, 1 aluno do Alto Volta, que eu nem sei onde que fica esse país, 1 aluno de Cuba, 1 aluno da Itália, 1 aluno do México e temos um aluno russo ou russa. Essas crianças e adolescentes estão esparramadas nas escolas municipais de Campo Grande. Quando a gente olha esse quadro e a gente pensa em termos de línguas, nós temos uma predominância da língua espanhola. Quem é bom de contas aí, ó, 93, 41, 19, 7 mais 7 dá mais 14, aqui eu tenho mais 6. Então, há uma quantidade gigante de adolescentes e crianças falantes de espanhol. Aí eu tenho português de Portugal, que a criança vai apanhar um pouquinho na questão da melodia, mas depois ela se encaixa. Eu não me preocupo com português de Portugal. Nós temos 34 crianças que falam japonês, possivelmente são filhos e filhas de brasileiros, mas que nasceram no Japão e viveram toda a infância no Japão e agora os pais voltam para o Brasil. Eu atendi 3 meninas assim. Nós tivemos 3 meninas que os pais são brasileiros, mas elas nasceram no Japão e viveram lá até os 16, 15, 14. Uma escadinha. Aí imagina, 16 anos, 15 anos, 14 anos no Japão, aí vieram para Campo Grande. Não fala nada de português, não sabem nem o que é. Nós temos 29 crianças haitianas que não falam francês. Elas falam creole e haitiano. Não deve ter dado tempo para elas aprenderem francês. E aí a gente tem quadros mais complexos. Nós temos crianças do Afeganistão, crianças de Bangladesh e de Líbano. Afeganistão e Líbano podem ser que elas falem árabe, mas há uma tendência de elas falarem as línguas próprias, pasto, urdo, que são outras línguas. Crianças que falam albanês, e por aí as coisas vão. Olha o desafio que nós temos em atender estas crianças com a língua portuguesa. Então, é fundamental que nós aqui, enquanto grupo, comecemos a imaginar projetos em contraturno
de aulas de português para essas crianças. A gente não pode ter a ilusão de que esses adolescentes, essas crianças, simplesmente por terem aula de português na escola, vão dominar a língua. É diferente, é outro foco. O foco da língua portuguesa na escola, no final das contas, é a preparação para um vestibular, para um Enem, é outra pegada. Esse número aqui de 289 adolescentes e crianças precisam aprender a língua portuguesa por uma questão de inserção social. Então, essa é uma proposta que nós estamos começando a desenvolver junto à CEMED para oferecer em contraturnos, ou em contraturno, ou em sexto tempo, aulas de língua portuguesa, numa vertente muito mais comunicativa e muito mais rápida para esse público que aqui está. Ou a gente junta todo mundo, ou a gente, enfim, faz outras coisas. Vamos ver o que a Giovana colocou aqui. Uau, temos muita coisa aqui no chat. A Rosileide colocou. Tem um aluno haitiano na educação infantil. Lindo demais. Observe que questões, comportamento. Isso, bacana. Tem que reforçar. Precisa reforçar como você fez, Rosileide. Perfeito, é um desafio enorme. A Giovana também acompanha uma aluna haitiana que só falava crioulo. Esse sentimento que a Giovana colocou aqui de competência, eu acho que não é incompetência, o sentimento que a gente tem é de tristeza. A gente não consegue se comunicar, isso vai dando uma angústia, dá uma impotência em nós. O bom que a gente tem, sabe, essas ferramentas, a gente tem aí esses Googles da vida, mas eles são paliativos, eles são muito paliativos. Então, eu acho que, por exemplo, o que a escola deveria oferecer? Curso extracurricular de língua portuguesa, mas não é o português normal da escola, português como uma ferramenta de comunicação para essas crianças. E aí que eu estou em conversa com o professor Leonel e com outras pessoas, com a professora Magali, enfim, e com todo um outro grupo, para a gente ver como que a gente consegue implementar isso, né? Porque eu preciso de professor. Eu posso até promover algum tipo de capacitação, eu posso ajudar a montar material didático, mas não sou eu que vou dar aula. Só que esse professor tem que receber também, precisa ter um adicional de hora-aula, enfim, há algumas questões que eu estou aí também, junto com o pessoal, brigando para que dê certo, sabe? Porque uma saída são essas... Isso acontece muito em outros países. Então, quando você pega, por exemplo, o Canadá, Estados Unidos e vários outros contextos. Vou falar do Canadá porque é muito multicultural, parecido muito com o Brasil. Você tem as escolas, elas oferecem no contraturno esses cursos que lá se chama de ESL, English as a Second Language, exatamente para as crianças que não são canadenses. E é algo que tem um efeito muito bacana, sabe? Tem um efeito muito significativo. São cursos rápidos, não é um curso de 2 anos, 3 anos, né? São cursos rápidos, que às vezes com 6 meses de curso, a gente resolve a situação de uma criança e de um adolescente desse. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse número aqui? Foi surpresa para vocês? Vocês acham que tem muito mais gente do que isso? João, está me ouvindo? Eu acho que tem muito mais do que isso, sim. Porque, inclusive, quando eu estive à frente de um CEINF em Campo Grande, eu tive crianças haitianas, mas demorou muito a regulamentação da documentação dessas crianças. Então, eles estavam meio que camuflados ali, sabe? Então, eles não aparecem. Esses números, até que a documentação deles fica pronta, demora um tempo. Eu não sei como é que é esse trâmite, mas eu me lembro de ter segurado algumas matrículas até que regulamentasse a questão da documentação mesmo. Eu não sei como é que isso funciona. Eu não conheço as políticas públicas para esses alunos. Eu acho que ainda falta muita coisa para nos orientar. A questão da documentação é interessante, né? Porque as escolas, elas não podem recusar a matrícula. Porque você também... Criança... Porque tem um detalhe, você faz a matrícula, mas ela fica meio que em off ali, né?
Então, ela não aparece. Esses números, pode ser que, até que seja regulamentado, eles não apareçam nessa estatística. Então, eu acredito, não sei, estou falando uma coisa assim que eu imagino, tá? Eu acredito que tenha muito mais, pela experiência que eu tive em 2 escolas. Não sei, posso estar enganada. Não, mas eu também acho, eu também acredito que possa haver um número maior. Eu também, por conta, a escola, ela aceita o aluno, mas aí para a regularização, por assim dizer, documental, precisa do mínimo de documentos aqui no país. Isso leva um tempo, então realmente elas não entram nessas estatísticas, né? Mas é algo que... Sem contar também a tradução, né, da documentação escolar dessas crianças, né, que leva um tempo, né? Então, a gente sabe que não é uma coisa tão simples. Sim, e uma fala que a própria Giovana colocou aqui no chat, que teríamos que ter profissionais só para isso. Esse é um sonho de consumo nosso. É um sonho de consumo que as prefeituras elas abram concurso para professor de português como língua estrangeira. É um concurso específico. Concurso de professor português língua estrangeira. Esse professor, obviamente, que só iria ministrar aula para esse público. Nós já temos uma ou outra cidade, parece que Uberlândia vai começar com um processo desse, em Minas, que parece que é a primeira cidade que está começando com isso. Seria um marco muito bacana. O estado de São Paulo, ele tem um projeto gigantesco chamado Portas Abertas. Vocês podem pesquisar no Google, é fácil de achar, é só colocar Portas Abertas, Governo de São Paulo. Você já cai no site desse grande projeto. E lá, o governo do estado, eles fazem uma seleção de professores que vão atuar dando aulas de português para migrantes internacionais. Aí é óbvio que esses professores recebem uma hora-aula adicional, recebem uma remuneração para trabalhar lá, não é algo voluntário. E geralmente essas aulas acontecem ou como um tempo extra, ou no contraturno, e no caso dos adultos, no final do dia. Para você ter, olha que interessante, a mesma escola oferece 3 horários de aula. Então, tem um sexto tempo, tem um contraturno e tem um período à noite. Como sonhar não custa nada, essa é uma bandeira que a gente está tentando realizar aqui também no Mato Grosso do Sul. Então, a gente está começando a provocar essa discussão, porque o EMES acolhe, por mais que a gente tente atender muitas cidades, não dá, nós não temos perna para tudo isso. Hoje nós atendemos 5 ou 6 cidades, só que o Mato Grosso do Sul tem 79. Dos 79 municípios, eu acho que pelo menos 30 tem fluxo migratório. Então, se a gente consegue que o governo do estado compre essa ideia, a gente consegue atender o estado todo. E a mesma coisa o município. Então, Campo Grande também, a gente pode começar uma discussão nesse sentido. Então, o que a gente, enquanto universidade, pode fazer? Pode ajudar no que for possível, sabe? Produção de material didático, enfim, o que tiver ao nosso alcance, o que a gente puder ajudar. E o que a prefeitura tem? Tem os professores, que já conhecem os alunos. Então, eu acho que um curso como esse que nós estamos tendo, ele pode futuramente abrir o diálogo para esse tipo de negociação. Então, eu acho que coisas boas virão aí com o tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. A Rosileide colocou da questão dos paquistaneses. Então, e olha que interessante, né? O paquistanês, a língua oficial dele é pasto, e também tem o urdu, mas eles falam inglês. Então, ainda a gente tem uma saída, né, para se comunicar. No final dos contos, pelo jeito aqui, alguém conseguiu ajudá-los a chegar na CEMED. Bacana. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Então, a gente vai começar agora fazendo um exercício, ainda dentro daquele... Lembra que hoje, só para a gente não perder o foco da discussão, a gente está trabalhando com conceitos gerais. Deixa eu só ver o que
No chat aqui. Ah, sim. Questão das igrejas, né? Isso. As igrejas fazem um trabalho bacana lá no Rita Vieira. O pessoal da Igreja Católica, da Pastoral dos Migrantes, nós temos um polo lá no Rita Vieira. Um dos nossos polos de ensino de português é na Achabra, que é na Associação Brasil-Haiti, Haiti-Brasil. É dentro da... Acho que eu tenho até uma foto que eu vou mostrar para vocês hoje, na associação. E cortou muito o nosso coração. A gente teve uma aula só, tinha 60 haitianos na aula, que é a aula inaugural, depois essa turma é dividida em 3 grupos, na semana seguinte fechou tudo com a pandemia. Então a gente não vê a hora de voltar no ano que vem, retomar os voluntários, já deixo convite aqui, quem quiser ser voluntário com a gente sempre precisa de voluntários para atender essa população. Então a gente vai fazer um trabalho, um exercício inicial mesmo, sobre o conceito de língua materna e língua não materna. Então, por exemplo, quando a gente pega um surdo, vamos pegar um surdo, esse é o termo correto que eles mesmos pedem para serem chamados. A língua portuguesa. Opa, já estou conseguindo voluntário aqui para o MSACOG, tá vendo? Coisa boa? Maravilha, eu tenho uma meta de conseguir 10. Eu já consegui faltam mais 9. Até acabar o curso, eu consigo arrebanhar mais uma turma aqui. Pensando num surdo, a língua portuguesa, para esse surdo, é a língua materna ou é uma língua não materna? O que vocês acham? Ou isso depende? Vão colocando no chat aí o que vocês acham, ou podem ir falando. Um surdo, a língua portuguesa, é a língua materna ou é a língua não materna desse surdo? Ou depende? Ou, vamos mudar a pergunta. Libras é a língua materna do surdo? Cruel, né? Essa pergunta ela é cruel, não materna. A Ana escreveu assim, caso ele seja nativo da língua gestual. A Thaís falou não. Giovana colocou língua materna se ele for alfabetizado nela. O Firmino colocou não. Eu li um estudo há pouco tempo atrás que eu fiquei horrorizado com esse estudo. Esse estudo, ele foi muito bacana. O estudo, ele discutia língua de sinais, se ele for nativo da língua de sinais, deverá ser... Deixa eu acabar de ler essa resposta. Ele deverá ser compreendido como língua nativa, língua 1. Tá, bacana. E eu fiquei horrorizado com esse texto que eu li, que esse texto ele trabalhava a questão do ensino de português como língua adicional para surdos. Então, imagina, um venezuelano surdo, né, que vai aprender português. Como é que vai? Como é que fica isso, né? E aí a pesquisadora, ela descobriu algo surpreendente. Ela descobriu, por exemplo, surdos que só foram aprender Libras depois de adulto. E aí ela descobriu o surdo que nasceu surdo, mas mesmo assim só foi aprender Libras depois de muita idade, 16, 17, 18 anos. Ela descobriu o surdo que se tornou surdo. Então, uma resposta como essa, a pergunta que eu fiz, ela não é simples. Ela não é... É diferente de eu perguntar, quer ver? Para nós, para Giovana, para o Firmino, para a Elaine, para a Andressa, para o Josemar, a língua portuguesa é a sua língua materna ou não materna? Para vocês. A língua portuguesa, para vocês, é língua materna ou não materna? Eu acredito que todo mundo aqui, que eu não conheço, de repente não sei se o Firmino é de outra nacionalidade, mas eu acredito que todo mundo que eu perguntei vai falar que o português é materno. Então, em alguns casos, essa definição ela é muito simples. Por exemplo, eu falo inglês. Inglês, para mim, é língua materna ou não materna? É fácil responder isso. Para mim,
A língua inglesa é uma língua não materna. Deixa eu só... alguém levantou a mão. Por favor, pode abrir o microfone, por favor. Professor, Oi? eu sou Thalita, psicóloga. Eu já fiz curso de Libras, né? Eu pretendo voltar. E eu trabalho na assistência social. Já tive contato com surdo. Eu aprendi isso, né? Ser a língua materna ou não do surdo. Se ele nasceu ou não surdo, né? Tem essa diferenciação mesmo, né? Se eu aprendi o português é porque eu nasci da língua, né? E nós aprendemos isso logo no início, e foi, assim, bem interessante, né? Porque nós tínhamos o surdo que sofreu acidente e aquele que nasceu já surdo, né? Então, assim, ele aprende o Libras, né? Ou já de início, quando ele nasce, né? E ele já tem a oportunidade de aprender o Libras, ou quando ele, após ter acometido algum acidente, né, perder a audição, ele aí tem a oportunidade de aprender o Libras. Eu vou complicar um pouquinho, Thalita. Hoje eu estou atacado, estava com saudade de vocês, então eu estou atacado. E o indígena? E se eu tenho aqui em Campo Grande nós temos algumas aldeias urbanas, aqui em Campo Grande, a Marçal Filho, por exemplo, um indígena que vive na aldeia urbana de Campo Grande. Esse indígena fala terena e fala português. Esse indígena fala terena e fala português. Qual é a língua mãe desse indígena? Qual é a língua materna desse indígena? E qual é a língua não materna desse indígena? Os indígenas hoje que estão urbanizados. Eu já vou comentar a fala da Ana Rocha, tá? Eu já vou comentar. A materna e a terena. Você viu como é que é complicado isso? Então, vocês entendem? O que parece que é muito fácil, não é. Então, eu preciso entender, por exemplo, esse indígena, quando a gente lê aqui o conceito de língua materna, como que ele usa a língua. Então, vamos ler juntos? Língua materna. Aprendizado através de interações sociais no país onde o indivíduo nasce. Então, a primeira coisa é essa. Então, as interações sociais acontecem no país onde o indivíduo nasce. Agora, olha o que vem depois. O falante tem todas as experiências linguísticas e socioculturais nessa língua. Esse é o grande marco do conceito de língua materna. Então, se eu nasci no Brasil, e eu tenho todas as minhas experiências linguísticas e as minhas experiências socioculturais na língua predominante do Brasil, essa é a minha língua materna. Então, agora eu vou voltar. Lembra daquele exemplo que eu dei lá da criança terena? Aí eu tenho a aldeia urbana, aqui em Campo Grande. E o jovem terena, ele escuta português na casa dele, ele vai para a escola, ele só escuta português, porque é a aldeia urbana, ele só vai na escola, ele só escuta português, no intervalo ele só fala em português, quando ele vai no shopping ele só fala português. Qual é a língua materna desse jovem tereno? Vocês acham que é a língua terena ou é o português? Agora deu nó? Não, não pode ser a terena. Não. A terena é uma língua de etnia, é uma língua de herança. A língua terena ser a língua materna desse jovem indígena, lembra, esse jovem indígena, ele nasceu na aldeia urbana. Ele nasceu lá no Arnaldo Estevão de Figueiredo. Ele nasceu lá na aldeia urbana.
Esse jovem terena, ele só fala terena com a bisavó dele. Ele só fala terena com a bisavó, e fala meia boca ainda. Aí lá na escola, ele tem uma aula de língua terena, para ele não perder as raízes históricas, ancestrais e a identidade indígena dele. Então, isso não é língua materna. Porque se ele for no shopping, ele não vai conversar em terena no shopping, para comprar um ingresso para entrar. Exato, Ana. Exatamente. É aí que entra uma coisa muito importante que se chama conceitos. Então, assim, eu peço desculpas por derrubar algumas paredes aqui, deixar vocês super confusos, e eu fico super feliz com isso, porque aí vocês vão ter que buscar os textos para fazer algumas leituras. As pessoas acham que a língua materna é a língua de identidade nacional, e não necessariamente. Vou dar um exemplo, eu vou mudar o exemplo, tá bom? Eu tenho, na Inglaterra, na cidade de Londres, lá em London, eu tenho a mãe chamada Giovanna. A mãe é a Giovanna, brasileira. O pai é o John Stevens. O John Stevens, ele é americano, mas eles moram em Londres. Então, a Giovanna é brasileira, o pai é o John Stevens, americano, eles moram em Londres. E a Giovanna casou com o John Stevens e eles tiveram um filho, o Josemar. Tiveram um filho chamado Josemar. O Josemar, ele já vai na escola, ele já vai para a escola lá em Londres, tá? Ele vai para a escola em Londres. Toda a alfabetização do Josemar acontece em inglês. Acontece em inglês. Todas as experiências linguísticas e socioculturais do Josemar são realizadas em inglês. Mas em casa, a Giovanna ensina português para o Josemar. Então, o Josemar, ele também fala português. Fala meio truncado, fala um pouquinho, mas ele fala um pouco, porque a mãe acha legal o Josemar manter esse traço identitário com o seu lado brasileiro. Qual é a língua mãe do Josemar? É o inglês ou é o português? Essa pergunta vale de 0 a 10 na prova. Qual é a língua materna do Josemar? É o português ou é o inglês? Vamos ver aqui no chat. Esse exemplo fictício que eu dei, a língua materna é o inglês, isso. A língua materna do Josemar é o inglês. A língua portuguesa se chama língua de herança. A língua portuguesa. Esse é o conceito que a gente tem para esse contexto, chamado língua de herança. A tendência é quanto mais velho o Josemar for ficando, conforme o Josemar vai crescendo, ele vai perdendo a relação com a língua portuguesa. Então, possivelmente, quando o Josemar já for um adolescente, ele já não vai estar falando mais português, ele vai entender, mas não consegue falar. Quando o Josemar for adulto, ele vai entender com certa dificuldade, vai conseguir falar algumas palavras em português, mas não vai se sentir confortável falando em português. Então, geralmente, a língua de herança, ela tem a tendência de se perder conforme a idade. Né? É que aí depende muito, viu, Ana? Depende, a experiência mostra que geralmente se perde. Porque criança, né? Criança, ela, por exemplo, Ana, você acha que o Josemar vai querer se identificar como brasileiro ou como inglês? Nesse exemplo nosso. Culturalmente, exatamente. Então, eles têm uma questão de identidade muito forte. Tem uma questão identitária muito forte. E quando a gente pensa na questão indígena, isso hoje é muito importante. Por isso que hoje, a boa parte das escolas indígenas, elas têm as aulas na língua nativa do povo,
que é para manter essa herança linguística. O nome é esse, herança linguística. É uma delícia esse assunto, né? Se deixar, daqui a pouco acaba a aula, eu não consegui chegar nem na metade dos slides que eu tinha preparado para a aula de hoje. E o que é a tal da língua não materna? É que você aprende, né, em um outro contexto. Então, a língua não materna é aquela que engloba um aprendizado de uma língua considerada estrangeira ou segunda. Então, agora a gente tem que ver qual que é a diferença de língua estrangeira e língua segunda, que são conceitos diferentes do que a gente viu até agora. Vamos lá. Tudo bem? Alguém quer pedir socorro? Tá tudo bem? Posso continuar? Não, a palavra é estrangeiro mesmo, esse é o termo que se usa. Esse é o termo que é utilizado, né? Então, infelizmente, a academia ela não mudou ainda esse nome, mas já existem alguns estudos que não usam mais o nome língua estrangeira, usam seria português para falantes de outras línguas. Mas isso vai demorar décadas para mudar. Então, o nome PLE, português como língua estrangeira, se tornou uma sub-área de investigação. Então, ele é um conceito, ele é um conceito, né? Ele não está exatamente se remetindo à pessoa, ao estrangeiro, mas ele vai explicar por que ele usa. Fica tranquilo, a gente não vai ler isso aqui tudo, não. Vamos ler só essas 3 primeiras linhas, que são as que me interessam, tá bom? Então, qual que é o conceito de uma língua estrangeira? É uma língua geralmente aprendida em um país que ela não é falada. Então, essa é a primeira característica. Se você quer saber se a língua que você está se apropriando é uma língua estrangeira ou é uma língua segunda, você tem que pensar na primeira coisa é isso, aonde que eu estou aprendendo essa língua? Então, aqui no Brasil, toda vez que você fizer um curso de inglês no Brasil, pela FISC, pela CCAA, pela Wizard, pelo NEL aqui da UEMS, pelo Progeli da UFMS, sei lá, online, sei lá, qualquer curso de inglês que você fizer no Brasil, ele se enquadra com o conceito de inglês como língua estrangeira. Por quê? Porque a língua inglesa não é falada no Brasil. Se eu ligar a televisão na TV pública aberta, não vai ter um programa em inglês. Se eu comprar um jornal, eu abrir o jornal não vai estar em inglês. Se eu for no shopping, as pessoas não vão me atender em inglês. Se eu vou no cinema, o cinema às vezes está dublado. Até isso. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter contato com a língua que eu estou aprendendo. Por isso que ela é estranha. Tá? Por isso que a gente fala português como língua estrangeira. Eu não estou falando da pessoa, mas é porque é uma língua estranha ao ambiente que eu vivo. Então, ela realmente é uma língua que não pertence a esse ambiente, por isso que ela é estranha. Mas tem mais coisa. O ensino tende a ser formal. E as experiências linguísticas e socioculturais são mais limitadas. É o que acontece com os cursos de inglês. Então, quem já fez aqui algum curso de inglês deve lembrar que tem básico 1, básico 2, pré-intermediário 1, pré-intermediário 2, intermediário 1, intermediário 2, avançado 1, avançado 2. Então, é tudo fragmentado. Você vai aprender números, você aprende de 1 a 10. Aí, na outra semana, você aprende de 20 a 100. Na outra semana, você aprende... E assim, então, é tudo muito limitado. E a própria experiência com o uso da língua era limitada. Então, esse é o ambiente que inicia o trato com a língua portuguesa para migrantes internacionais. Então, geralmente, quando começou isso, começou nas universidades. E as universidades, elas atendiam basicamente trabalhadores de grandes empresas
que vinham ao Brasil por uma certa temporada e precisavam aprender português. Então, as universidades lidavam com esse tipo de intercambista. Então, você tinha uma mobilidade muito grande. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu acho que a resposta é muito simples. Os venezuelanos que estão hoje nas nossas escolas, e as venezuelanas, esses jovens aprendem português como língua estrangeira? É sim ou não? Os jovens venezuelanos que estão hoje nas nossas escolas aprendem português como língua estrangeira? Não. Então a Ana puxou a fila aqui e não. Para eles não é. Nem o haitiano, nem o sírio. Então, se eu voltar aqui um pouquinho os slides, se eu voltar esse slide aqui, e nós pensarmos nessas 289 crianças e adolescentes, nenhuma delas está aprendendo português como língua estrangeira. Por quê? Porque a língua portuguesa é a língua falada no país que elas estão. Ficou claro por que o conceito, o nome estrangeiro, nesse caso, faz sentido? Então, nesse caso, para essas crianças e adolescentes que estão aqui, a língua portuguesa não será estrangeira, porque é a língua do jornal, é a língua da televisão, é a língua do rádio, é a língua do noticiário, é a língua do mercado, é a língua de todo dia. Por isso que o conceito realmente ele é adequado. Então, como que essas crianças aprendem português, se não é uma língua estrangeira? Aí é o slide que vem depois, que é esse aqui, ó. Segunda língua. Então, aquelas crianças todas, as venezuelanas, haitianas, japonesas, árabes, enfim, elas aprendem língua portuguesa como uma língua segunda. O que é? Qual é o conceito de língua segunda? É uma língua ensinada a falantes que cresceram em nações, em países, com outras línguas nacionais, mas que a usam na nação em que ela é falada em contexto de comunicação. Pois não, Shirley? Alguma pergunta, Shirley? Eu acredito que não. Bom, então, vamos voltar para esse exemplo. Vamos lembrar daquelas crianças venezuelanas. Essas crianças venezuelanas, elas vão aprender a língua portuguesa, que é a língua falada no Brasil, para que elas consigam realizar um evento comunicativo neste ambiente. Então, é muito diferente a relação da língua. Por isso que eu falei para vocês que não adianta querer dar aula de português para essas crianças igual eu dou aula de português para o brasileiro. Não faz sentido. Porque não são brasileiros. Simplesmente... Não. Hoje, Shirley, se você puder desligar o seu microfone para evitar... Shirley, se você puder desligar o seu microfone só para evitar a microfonia... Bacana. Bom, então, geralmente o conceito de português como língua segunda, a gente pode usar mais para adultos. Mas uma coisa que é muito importante, embora aqui está escrito que tem a ver com uma ordem cronológica, não imaginem que é assim, um haitiano fala, por exemplo, nós temos haitianos que falam 3, 4 línguas. Então, ele aprendeu creole, haitiano, ele aprende o francês, ele vai para a República Dominicana, ele aprende o espanhol, aí ele chega no Brasil, ele aprende português. Então, não existe língua materna, língua segunda, língua terceira, língua quarta, língua quinta. Não é uma quantidade de línguas, é um conceito.
Shirley, se tem alguma pergunta, Shirley? Bom, então, assim, uma coisa que é importante, dentro do conceito, é a gente só entender o que diferencia língua estrangeira de língua segunda, é o país de utilização da língua e a língua utilizada. Aqui no Brasil, isso é um contexto bem brasileiro, o pessoal do Rio Grande do Sul, eles gostam muito desse conceito que eu vou colocar aqui no chat, chamado língua adicional. Eles gostam muito desse conceito, língua adicional. Fora do Brasil, não é muito comum falar em additional language, não é muito comum a gente falar em língua adicional. Fora do Brasil, é meio complexo isso. Mas aqui no Brasil se fala muito em português como língua adicional. É um conceito que eu acho bacana, porque se você não entende o conceito, essa palavra segunda sugere número, né? Então você vai achar, eu falo 3 línguas. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui muito rápido. Para vocês, qual seria o repertório linguístico de vocês? Eu vou dar o meu exemplo, tá bom? O meu exemplo. Português, a minha língua materna. Eu falo inglês como... agora vocês vão ficar surpresos, né? Embora eu seja proficiente em inglês, eu não sei se eu posso falar que inglês é a minha segunda língua. Porque as pessoas não falam inglês aqui no Brasil. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu teria dificuldade para dizer. Então, eu falo português, é a minha língua materna, e eu falo inglês como língua estrangeira. Talvez eu poderia dizer que eu falo espanhol como língua adicional, não sei, mas é difícil falar que eu falo inglês como segunda língua, porque não se enquadra no meu caso. Eu teria que ir para fora, eu teria que estar no Canadá, por exemplo, eu teria que estar na África do Sul, eu teria que estar nos Estados Unidos. Aí sim eu poderia falar que eu falo inglês como segunda língua, mas não é o meu caso aqui no Brasil. Eu não sei se isso se facilitou ou complicou para vocês. Vamos ver o que a Ana falou aqui. Sou fluente em português, oral e escrito. Não, mas aí você é fluente em português ou a língua portuguesa é a sua língua mãe? Essa é uma pergunta importante. Língua mãe. Então, ou seja, minha língua materna é a língua portuguesa. Ok. Aí, pelo que eu entendi, quando você diz que é fluente em Libras, aí é que é a questão. Libras, aqui no Brasil, é considerado língua oficial. Como no Brasil, Libras é considerado língua oficial, você poderia dizer que você usa Libras como a sua segunda língua. É diferente do inglês, sabe? O inglês não é língua oficial. O espanhol é uma língua adicional. É uma língua adicional. Esse é um exercício bacana para vocês fazerem. Esse é um exercício que todo mundo poderia fazer. Quais são as línguas que vocês falam? Há um pedido aqui da secretaria para que vocês, por favor, preencham aqui a ficha de presença, tá? Fazer um preenchimento só aqui no Google Forms, mas não vão embora, hein? Não preencham a ficha e saiam correndo. Bom, dúvidas, perguntas? Alguém quer tirar alguma dúvida em relação à língua materna, língua não materna, língua estrangeira, língua segunda? A minha preocupação é o seguinte: ficou claro para vocês o papel da língua portuguesa para as crianças e adolescentes migrantes que vocês lidam? Para essas pessoas, a língua portuguesa é a língua segunda. Então, se eu vou fazer um curso, se eu proponho a ministrar um curso de português para este público, tem que ser um curso de português como língua segunda. Não pode ser um curso de português igual eu dou aula para brasileiros. Tá? Não funciona muito bem. Bacana? Vamos para o próximo, então? Bom, vamos lá.
português para hispanofalantes. Né? Português para hispanofalantes. Shirley, se você puder desligar o seu microfone, por favor, para evitar a microfonia. A câmera está aberta, Shirley, mas eu precisaria que você desligasse o seu microfone, Shirley. Bom, esse aqui é muito importante. Esse aqui eu até inverti a ordem. E se de repente nós terminarmos a aula de hoje nesse conteúdo, não tem problema. Eu retomo essa aula na semana que vem. Por que ele é importante? Por causa desse número. Esse número aqui. Ó, 93. Opa, o que eu fiz aqui? Oxi. Peraí, fiz coisa errada. Isso. Esse número aqui é importante. 93, 41, 19, 14, 6. Aí eu tenho mais um mexicano. Nós temos um número enorme de crianças e adolescentes falantes de espanhol. É o maior número. Indiscutivelmente, eu acho que é a metade ou mais da metade. O maior número de crianças internacionais que estão nas nossas aulas. Tá? Então, eu chamo muito a atenção de vocês porque a gente vai discutir agora. Tá? É bastante importante porque vocês vão vivenciar isso na aula com esse público. Num primeiro momento, quando a gente tem crianças venezuelanas, bolivianas, paraguaias, mexicanas nas aulas, a gente fica super feliz. Porque a gente fala assim, nós vamos aprender português rapidinho. É a mesma coisa. Né? O que aconteceu aqui? Podemos desligar, mas o participante pode ligar novamente. A questão dos microfones, tá? Bacana. Bom, então, essa questão desse falante de espanhol, ele tem essa característica que provoca em nós o sentimento de que eles vão nos entender muito facilmente. E que, do nada, eles vão aprender português. Então, eu trago aqui uma frase de uma pesquisadora chamada Ferreira, que é muito bacana. Ela fala assim, esta semelhança do português e do espanhol, longe de permitir uma aprendizagem mais fácil e acelerada, o que realmente acontece no estágio inicial coloca o aprendiz num terreno enganoso e movediço, que acarreta, na maioria dos casos, a instalação de uma interlíngua, conhecida como portunhol, caracterizada por transferências negativas e a fossilização de elementos linguísticos. Dá um monte de palavrão, né? Então, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre cada um destes elementos e aí tirar as dúvidas de vocês sobre eles. O que é a transferência? Como o nome sugere, pegar uma coisa daqui e pôr ali. Nós temos dois tipos de transferência. A transferência positiva e a transferência negativa. A transferência positiva, ela acontece quando eu utilizo uma estrutura sintática ou semântica da minha língua de origem na língua-alvo e eu sou bem-sucedido. Eu vou dar um exemplo aqui no chat, tá? Em inglês. Estou colocando eu coloquei uma frase em inglês aí no chat. I'm understanding. A tradução dessa frase seria mais ou menos assim. Estou entendendo. Isso é uma transferência. Então, imagina que eu estou aqui. So, from now on, I'll speak English for the rest of the class, okay? So, no more Portuguese, and I believe you probably may understand me, so we can just keep on with the class.
Então, aí eu falei que a partir de agora eu só vou falar em inglês. Aí, de repente, o João Fábio, ele vai lá no chat e escreve assim, ok, teacher, I'm understanding. O João Fábio escreveu lá, ok, teacher, I'm understanding. Na cabeça do João Fábio, o que ele fez? Ele pegou uma estrutura da língua portuguesa, estou entendendo, ele traduz essa estrutura para a língua inglesa e ele projeta isso. O nome disso é transferência. A pergunta que eu faço para vocês agora é, esta transferência foi positiva ou negativa? Vamos lá, só a Ana respondeu. Sejam corajosos aí. Até agora só a Ana e a Nari responderam. Só as duas, né? Vão ser a Isabel, que criou coragem. Ok, ela é negativa. Cruel, né? Ainda eu coloquei a Isabel no rolo ainda. Ela é uma transferência negativa. Pois não, Maria? Pois não, Maria? Maria levantou a mão? Pois não. Foi sem querer? Daqui a pouquinho. Maria, ó, que se tiver vontade, sobe o microfone, tá? Até lá eu vou comentar porque eu sacaneei aqui com todo mundo. Não, ela é negativa. A transferência, ela não envolve a compreensão. Ela envolve o aspecto linguístico. Então, é óbvio que se eu fosse o professor, so I'm right here speaking English with you, and I'm just teaching you, I'm conducting the class, I'm just explaining the lesson, and then João Fábio said, oh, hi teacher, I'm understanding. Então, eu sou o professor, estou aqui dando aula, blá, blá, blá. Aí o João Fábio falou, oi, I'm understanding. Eu, João Fábio, professor, eu entendi o que o aluno João Fábio quis dizer. Mas, linguisticamente, a frase está errada. Não existe essa construção I'm understanding na língua inglesa. Seria algo assim. Professor, desculpe-me, foi sem querer, viu? Tem problema, tem problema. Então, eu coloquei a resposta aí no chat. Olha só como é que é a resposta. Como é que eu estou entendendo? Olha como é que eu estou entendendo. Ah, I see. Ué, mas se não é ver? Essa é a diferença. Esse é o risco da transferência. Então, não sei se vocês entenderam. A transferência positiva é aquela que eu pego uma estrutura sintática, lexical, semântica da minha língua originária, eu levo para a língua alvo e ela faz sentido. Ela acontece, ela se realiza, ela está correta de acordo com a outra língua. Um dos maiores problemas da relação espanhol e português é que boa parte das transferências são equivocadas em termos linguísticos. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Eu não estou falando de compreensão, a pessoa falar e você entender. Eu estou falando de aspecto linguístico, semântico, sintático, lexical. Não é só gramática, Ana. Porque o que é gramática? Gramática é a forma como você estrutura uma frase. Então, eu estou pensando mais em aspecto semântico, aspecto sintático, da escolha de vocabulário. Então, é muito comum, de repente, você tem uma criança venezuelana e a criança está falando. A criança está falando assim, eu gosto muito de ler e escrever. Não é expressão idiomática, é outra coisa. Não. Eu gosto muito de ler e escrever. Aí essa criança venezuelana, ela faz assim, eu vou pôr no chat. Eu gosto muito de ler e escrever. Esse é um outro exemplo que eu estou dando, tá? Uma criança venezuelana na aula,
o professor perguntou para ela assim, o que você gosta de fazer aqui na escola? E a criança responde, eu gosto muito de ler e escrever. A minha pergunta para vocês é, vocês entenderam a resposta da criança? Sim ou não? Beleza. Houve uma transferência positiva ou negativa nessa resposta? Houve uma transferência positiva ou negativa nessa resposta? Não, vocês ainda não entenderam. Não foi positiva, foi transferência negativa. Por que é uma transferência negativa? Porque não existe na língua portuguesa a palavra mútil e não existe na língua portuguesa y fazendo o papel de conjunção aditiva e. Então, é que vocês estão confundindo compreensão com aspectos linguísticos, semânticos e lexicais. Por isso que eu chamei a atenção que isso é importante. Porque isso vai acontecer nas suas aulas. As suas crianças venezuelanas, paraguaias, bolivianas, mexicanas, que é o maior número, elas vão falar e vão escrever desse jeito que eu coloquei aqui no chat. Eu gosto muito de ler e escrever. I. E quando ela escreve esse I, ela escreve com Y. Então, isso é uma transferência negativa. Aí, o que o professor, o que eu, João Fábio, faço na aula? Eu deixo passar. Eu acho legal que ela está falando em português. Eu suponho que o que eu escrevi aí no chat seja português e eu deixo rolar. E eu deixo a coisa acontecer. Eu deixo a coisa acontecer. E o que era uma transferência se torna uma interferência. Então, a interferência é o primeiro sinal de alerta. A interferência é quando a língua-mãe passa, de algum modo, a ditar a regra da língua-alvo. Aí isso é um caso grave, né? Então, a pessoa vai usando, e ela não percebe que a estrutura que ela está usando não é uma estrutura de língua portuguesa, é uma estrutura de língua espanhola que ela está usando em português. E o resultado da interferência é a chamada interlíngua, que virou piada e se chama portunhol. E por que virou piada? Porque o pessoal fala assim, não, eu não sei falar espanhol, mas só enrolar que todo mundo me entende. Não pode. Não pode. Não funciona assim. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, um cuidado, assim, muito profundo com as crianças e os adolescentes venezuelanos, enfim, gente, de todas as línguas, mas aqui o objetivo maior é realmente mais para o hispano-falante, com a encrenca que se chama portunhol. No começo, essas crianças elas vão ter uma curva de aprendizagem de português muito grande. Por que no começo os hispano-falantes têm essa curva muito grande? Porque elas fazem muitas transferências positivas. Português é igual ao espanhol, para conjugar verbo. Português também tem os pronomes. Então, a curva inicial de aprendizagem de um hispano-falante ela é muito alta, porque as primeiras transferências são positivas. Por que são positivas? Porque as estruturas das duas línguas são praticamente as mesmas. Conforme essa criança, adolescente, vai se aprofundando mais na língua portuguesa, começa o problema. E aí você começa a ter a interferência, que é quando o espanhol fala mais alto. E aí, se o professor não está atento, você vai ter uma dificuldade tremenda quando, por exemplo, esse adolescente, esse jovem, for fazer uma prova. Porque você vai identificar elementos de espanhol misturados com a língua. A Ana escreveu assim, nós temos 7 sons de vogais, o espanhol só tem 5.
Isso por si só é uma encrenca. Porque imagina a transferência. Né? Imagina você fazer a transferência. E aí, qual é o somatório de toda essa desgraça? A fossilização. O somatório de tudo isso se chama fossilização. A fossilização é quando não vai mudar mais. Grudou, sabe? Cimento que está sedimentado, que não tem como mudar mais. É o que acontece com aqueles migrantes que estão há anos no Brasil e falam do mesmo jeito. Então, ele está no Brasil há 50 anos e ele fala no Brasil assim, eu não saber onde ir, eu perdido. Isso acontece. Por quê? Porque fossilizou. E depois que fossiliza, não tem como arrumar mais. E por isso que nós, professores, temos que assumir o papel de professor e temos que fazer a correção. Com muito carinho, com muito jeito, obviamente, né, com muito cuidado, com muito tato, mas nós não podemos deixar passar. Por menor que seja o erro, por menor que seja. Então, se a criança falar assim, eu gosto muito de escrever e de ler. Você gosta muito. Então, cuidado, tá? Em português a gente fala muito. Chama a atenção dele. Chama a atenção. Não vou fazer um escândalo. Nossa, você falou muito. Não vou fazer um escândalo. Mas chama a atenção. Para que ele perceba que ele tem que tomar cuidado com essa transferência que foi negativa. Gente, isso acontece em todas as línguas. Você aprendendo inglês, você aprendendo francês, e quanto mais próxima é a língua, pior é. Por exemplo, vocês acham que se vocês estivessem aprendendo mandarim, isso ia acontecer? Ou aprendendo árabe, isso ia acontecer? Não tem parâmetro. Não dá para copiar e colar. Quando você aprende uma língua que começa da direita para a esquerda, não tem parâmetro. Português é da esquerda para a direita. Eu aprendo japonês que é da direita para a esquerda. Não tem comparação. Não tem parâmetro. Então, quando não tem comparação, tudo isso que eu falei aqui não vai acontecer. Essa encrenca toda acontece quando você aprende línguas próximas. Se você aprender inglês, que tem algumas semelhanças sintáticas, se você aprender francês, se você aprender espanhol, existe alguma semelhança sintática, aí você corre esse risco aqui. Eu tenho certeza que eu deixei a cabeça de vocês assim, ó. Vai precisar de uns dias. Precisa de uns dias para refletir sobre isso. Precisa de leituras, então eu sugiro profundamente que vocês leiam os artigos que eu enviei sobre português para hispano-falantes, são só 2, para deixar isso amadurecer um pouquinho. Vocês viram como que a aula de hoje, eu vim hoje para causar tumulto? Desde o conceito de língua materna, língua não materna, o que é língua estrangeira, o que é língua segunda, e esses elementos aqui de transferência positiva, transferência negativa. A transferência positiva é ótimo. Transferência positiva é quando o cara ele usa uma estrutura da língua dele numa outra língua e dá certo. Eu adoro. Eu adoro. Como que eu falo eu adoro em inglês? I love. Então, deu certo. I love, I love. Então, você tem uma transferência positiva. Eu estou entendendo. I'm understanding. Essa é uma transferência negativa. Porque essa estrutura, I'm understanding, ela não dialoga com o que se espera na língua inglesa. Então, o risco, se eu ficar falando I'm understanding, eu vou dar um exemplo do meu filho, João Gabriel. O João Gabriel chegou uma época e começou a brincar de falar inglês errado comigo. Aí o João Gabriel falava assim, I be doing. Aí, em vez de falar I am, ele falava I be. Aí outra hora ele falava I am is. Isso, I am is.
I am is. Eu estou feliz. I am is happy. I am is happy. E fala de palhaçada isso. Eu falei, meu, para com isso. Você fica brincando, né? Falando, I'm is happy, I'm is não sei o quê. Você vai chegar numa prova oral, você vai falar isso e vai tomar pau. Gente, parece que eu roguei praga no meu filho. Chegou na prova oral no colégio, se ferrou, porque ele falou, I am is alguma coisa. Fossiliza. Ah, tadinho nada. Eu corrigi, tadinho. Eu falei para ele, não fala assim, você vai se ferrar. Mas olha que interessante, ele começou como uma brincadeira. Essa brincadeira foi sendo feita todo dia, fossilizou. E para ele conseguir se livrar desse I am is, levou tempo, né? Levou um tempo. Então, eu queria ver se vocês entenderam um pouquinho o que eu tentei trazer para vocês sobre esse conceito de português. Eu gostaria muito que vocês lessem os 2 artigos que eu coloquei no material de apoio, porque lá você vai ter uma ampliação destes conceitos e vai ajudar bastante. Aí, na próxima semana, eu tinha preparado, eu não cheguei nem na metade dos meus slides. Aí, na próxima semana, a gente continua com esse conteúdo, e aí eu emendo o final desse conteúdo com o início do conteúdo da semana seguinte, que diz respeito a aspectos culturais. Na semana que vem, a gente retoma, então, esse assunto, falando do o conceito do meu coração, que é português como língua de acolhimento, é um conceito que hoje mexe aí a minha vida profissional. Então, acho que a gente podia deixar esses minutinhos finais que nós temos, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reclamação, de repente eu atropelei alguma coisa, então eu deixo o microfone aberto para eu gosto muito, Ana. Língua de acolhimento é um conceito que eu curto muito. Por isso que eu não vou atropelar. Eu acho que ele merece, um conceito que merece, assim, um carinho à parte. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, então... Muito boa aula, professor. Muito boa. Opa, obrigado, Firmino. Não é mole, não. Numa sexta-feira à noite, consegui manter vocês aqui comigo, fico muito feliz. Então, semana que vem a gente se encontra de novo, eu vou retomar esse assunto, e aí eu inicio a sequência. A secretaria está perguntando se todo mundo assinou a lista de chamada, é importante todo mundo, caso alguém não tenha preenchido, tá? Acabaram de colocar de novo aqui no chat. Eu havia colocado no Moodle uma atividade referente a esse conteúdo, mas aí segura um pouco, tá? Segura um pouquinho a atividade para a gente poder terminar esse conteúdo. Então, eu acho que a minha tarefa para vocês nessa semana é a leitura desses artigos que eu pedi sobre português para falantes de espanhol. Já está de bom tamanho. Se vocês puderem ler esses 2 artigos, já está excelente. E aí deixa para resolver a atividade quando nós fecharmos essa aula, tá bom? Então, foi um prazer enorme estar com vocês. Um excelente final de semana. Se cuidem, tá, gente? Se cuidem caso essa tempestade se realize, tá? Se cuidem ao máximo aí, se protejam aqueles que vocês também amam. E semana que vem, se Deus quiser, estamos juntos de novo. Valeu, um abração a todos e a todas.